Marcos capítulo 1, versículo 12. Todos eles estavam reunidos após a crucificação, após Jesus ser preso. E após Jesus ter sido crucificado, eles se reuniram no cenáculo para conversar. E eles tiveram a missão, ou a importante missão, de substituir o discípulo chamado Judas. Deus, nesse momento, nesses últimos dias da igreja na terra, Deus escolheu realizar uma tarefa muito importante, que é a tarefa da redenção de Jesus. E essa redenção, ela vai ser possível, ela vai ser conquistada através do seu esforço e do meu esforço. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem é discípulo de Jesus hoje sou eu e é você. Nós somos os discípulos de Jesus ainda vivos na terra, e nós temos a incumbência de planejar, de trabalhar para que a redenção do Senhor seja eficaz. Como assim, pastor? A missão do discípulo, do apóstolo, é levar o evangelho, é ganhar almas, é restaurar as almas perdidas. E hoje, quando você serve a Deus, quando você está no propósito de Deus, o seu trabalho nada mais é do que cumprir aquilo que Deus deixou para que nós, discípulos, cumprisse. Então ele disse: olha, a tarefa da redenção de Jesus é mistério, é mister, que os meus discípulos a conclua. E eu quero dizer para você que você é um discípulo de Jesus. Esta tarefa está nos nossos ombros, porque nós fomos nomeados, nós fomos eleitos, segundo a palavra, para mudar o mundo. Como que eu fui chamado para mudar o mundo? Cadê os chamados para mudar o mundo? Você olha para um lado, olha para o outro, nós estamos em um número reduzido. Mas saiba que Deus, Ele não olha a quantidade, Ele olha a qualidade da tua adoração, a qualidade da tua fidelidade para que se faça as coisas. No livro de João capítulo 15, versículo 16, fala assim: olha, não me escolher vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o seu fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires em nome do meu Pai, lhe será concedido. Isso aqui foi Jesus que falou: olha, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. E tudo que vocês pedirem, tudo que vocês frutificarem, tudo que vocês alcançarem, todos que vocês restaurarem dentro do propósito de Deus, tudo que vocês pedirem em nome do meu Pai, vos será dado. Aqui eu estou te dando para você a receita da sua vitória espiritual. Você pede em nome do Pai, mas você está fazendo aquilo que o Pai disse para você fazer? Se você está dizendo: olha, Jesus está falando, pede o que você quiser que vai ser lhe dado. E eu pergunto para vocês que estão me ouvindo: o que você tem pedido para Deus? Qual é o seu clamor na presença do Senhor? O que você quer ver de Deus na sua vida? Você não pode pedir porque você quer, porque você acha. Coloque o nome do Pai na frente, apresente-se como servo do Senhor, fiel às coisas que Ele, aos cumprimentos da palavra, e Ele vai realizar o sonho do seu coração. Antes de Deus poder usar alguém, antes de Deus poder usar você, antes de Deus poder colocar você numa posição que Ele precise, Ele precisa de algo importante. Ele tem que nos transformar. Deus, para Ele nos usar para abençoar alguém, Ele tem que trabalhar em nós. Ele tem que fazer de nós somos chamados de vasos, sim ou não? As pessoas chamam: olha, o vaso ungido do Senhor, que Deus encha o vaso que transborda. Então nós temos essa nomeação de ser chamados de vasos do Senhor. Porém nós temos que ser transformados primeiro em vasos que sejam usáveis para Deus. Irmão, tem vaso de todos os tipos. Então, se nós não sabemos que tipo de vasos nós somos, nós já estamos perdendo no mundo espiritual. Nós já estamos perdendo a nossa bênção. Nós já estamos perdendo de ser abençoado, de ter essa nomenclatura de povo escolhido de Deus. Nós estamos perdendo, porque nós precisamos estar na condição de vaso para a honra e de vaso usáveis, para que Deus possa te encher da honra e da glória que Ele tem para entregar na sua vida. Que tipo de vaso nós somos? No livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 2, fala assim: olha, para que isso aconteça, eu vos escrevo também, porque esta é uma prova, ou porque Ele vai te dar uma prova,
para saber se sois obedientes em tudo. Deus usa pessoas obedientes para transformar o mundo. Eu sempre digo aqui que as pessoas pararam de ir da igreja, muitas vezes não por causa do pastor, não por causa da palavra pregada. Muitas vezes as pessoas se afastam da casa de Deus, que é o templo de adoração, porque eles não veem em quem está na igreja um testemunho de Jesus, um testemunho de Deus na vida de quem está ali. Ninguém quer estar perto de um vaso sujo, de um vaso que não está decorado, que não contém flores bonitas. Muito pelo contrário, se você vai num evento ou numa festa, você quer estar perto da onde está, com a decoração bonita, onde tem flores lindas, você quer estar ali perto. E ali, para ter essa flor, tem que ter um vaso. E esse vaso não é qualquer um. Por isso eu falo para você, olha, você é um vaso usável para Deus, e Deus vai te honrar, te colocando num bom lugar, onde as pessoas vão olhar para você e ver em você um verdadeiro vaso de Deus, usável para a honra e para a glória, para que Deus possa te usar como testemunho aí fora, para que as pessoas possam ver você. Se as pessoas não veem um testemunho em você, e você fala que é crente, ele olha para você e fala: mas você não tem cara de crente, você não veste como crente, você não fala como crente, as suas atitudes aí fora é tudo contrário do que um servo de Deus faz. Então, se é para ir na igreja e ficar como você, eu não vou. Não é difícil a gente avaliar a casa de Deus pelas pessoas? A gente tem que avaliar a casa de Deus porque é o dono da casa. Você não vai numa casa, você não olha os empregados da casa, você olha quem é o dono da casa. E o dono desta casa chama-se Jesus. E aqui é Ele que manda, é o Espírito Santo de Deus que opera. E homem nenhum tem autoridade acima do Espírito Santo nesse lugar. É assim que nós temos que crer. Então, se Deus usa pessoas obedientes para transformar o mundo que Deus está dizendo, olha o seguinte, olha, você tem que ser obediente para começar a transformar a sua casa. Você precisa ser obediente para começar a mudar as suas finanças. Você precisa ser obediente para mudar a sociedade onde você vive. Você precisa ser obediente para começar a mudar a igreja que você pertence. Você precisa ser obediente para conquistar a bênção de Deus na sua vida, ao qual você tanto pede. Começa em nós, pela obediência. E ser obediente a Deus requer 3 coisas, e eu quero te ajudar a entender isso aqui em rápidas palavras. Primeiro, você precisa conhecer. Segundo, entender. Terceiro, fazer. Te explico. Conhecer o que Deus espera de você. Nós pedimos a Deus muitas coisas, nós clamamos a Deus por muitas coisas, nós sabemos que Deus é, que Deus pode, e mesmo assim a gente ainda pede para Deus manifestar a graça, a glória, para a gente poder crer nele. A gente vem e pede: Senhor, me mostra isso para que eu creia. E muito pelo contrário, nós estamos fazendo o que Deus espera que nós façamos. Nós estamos agindo com os nossos irmãos, com a nossa família, com a nossa igreja, conforme Deus quer que a gente haja. Ou nós estamos agindo pela nossa cabeça, como a gente quer, do jeito que a gente quer e da forma que a gente quer, e assim mesmo ainda queremos que Deus faça alguma coisa por nós. Nós precisamos entender o que Deus espera. Conhecer o que Deus espera é a primeira. Segundo, entender o que Deus espera de nós. Entender é dar um passo à frente do que conhecer, é compreender Deus. Você precisa conhecer o que Deus quer, compreender o que Ele quer, para aí você fazer o que Ele espera. Você não faz algo que o seu patrão quer se você não conhecer, não conversar com ele, se ele não falar com você o que ele quer que faça, se você entender realmente o que ele quer que você faça, para depois você ir fazer. Com Deus é a mesma coisa. Você precisa entender o que Deus, você precisa conhecer esse Deus que tanto fala e a gente nunca vê nada, esse Deus que promete e nunca chegou nada na sua mesa, esse Deus que prometeu tanta coisa para você e nada se cumpriu. Porque você precisa conhecer e entender o sentimento dele, compreender o que ele quer e fazer aquilo que ele espera que nós façamos. Parece complicado, mas não é. Conhecer, ter intimidade e obedecer. Easy. Com Deus funciona dessa forma. Deus, ele usou os discípulos. Se eu falar para você: pastor, irmãos, nós somos discípulos de Deus, vamos mudar o mundo, só nós?
Você vai assim, não pastor, nós somos poucos. Como eu disse, Deus não olha a quantidade. Se tiver 1 ou 2 disposto, Deus faz o milagre. Então você vai falar assim para mim, pastor, mas os discípulos, era lá atrás, era antigo o negócio, lá era diferente. Lá eles se reuniam, o negócio acontecia. O mesmo Deus que estava lá, Ele está aqui no nosso meio. Se nós mover da mesma forma, Ele vai agir do mesmo jeito. Se nós pedir milagre para Ele, vai acontecer do mesmo jeito. Se nós clamar a Ele, vai descer o Espírito Santo do mesmo jeito que descia lá. Porém, eu falo para você o seguinte, olha, Deus usou os discípulos daquela época, mas você é um discípulo moderno, sim ou não? É ou não é? Você não é um discípulo moderno? Você tem mais estudo do que os discípulos daquela época. Você tem mais oportunidade do que os discípulos daquela época. Eles não tinham internet, você tem. Eles não tinham celular, você tem. Eles andavam a pé, você anda de carro. Então nós somos discípulos modernos. Fala comigo assim, eu sou um discípulo moderno. Mas você é discípulo moderno mesmo. Eu vou te explicar por quê. Deus, a gente fala assim, pessoas falam ou pregam que a gente não pode deixar o mundo entrar na igreja. Realmente não podemos. Mas também nós não podemos nos fechar e deixar a tecnologia, deixar o mundo desenvolver e nós ficarmos arcaicos. Nós temos que crescer em espírito e verdade com Deus e também crescer no conhecimento. Por isso eu digo que você é um discípulo moderno. E eu garanto para você, pela palavra de Deus, que Deus usa os discípulos modernos para transformar o mundo na nossa geração. A nossa geração vai ser alcançada? Sim, vai. Com o quê? Com text message, com grupos sociais, com telefonema, com e-mail, com site, com tudo que você puder divulgar, você vai alcançar alguém. Então você é um discípulo moderno. Você não precisa andar de camelo. A sua cabeça não está a prêmio. Eles eram assim, se eles pregassem, teve uma época que se eles saíssem para falar de Jesus, eles eram presos e eram mortos em praça pública. Nós não temos isso. Hoje nós somos livres para adorar a Deus e professar a nossa fé, e ninguém vai nos impedir disso. E eu trago para você um pensamento bastante importante, eu queria que você guardasse no seu coração. Quando você estiver na frente de uma tarefa difícil, ou tiver que tomar uma decisão muito importante na sua vida, não saia precipitadamente fazendo o que você acha que tem que fazer do jeito que você quer, esperando que a situação vai se resolver sozinha, esperando que alguém venha e vai resolver a situação para você. O seu primeiro passo como discípulo é orar e pedir a Deus para mandar o poder e a direção do Espírito Santo sobre a sua vida. Em toda questão, só esse pode te ajudar. Chama-se Espírito Santo de Deus. É você abaixar a tua cabeça, falar com o Papai do Céu, que Ele vai responder para você exatamente o que você precisa, ou Ele vai te direcionar no caminho que você deve ir, para que você receba a bênção que você está buscando. O que é um discípulo? É um seguidor ou um aprendiz de Jesus. E um discípulo, irmãos, vai doer em nós, mas nós não somos perfeitos. Tem alguém aqui que é perfeito? Nenhum de nós é perfeito, mas nós somos discípulos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos a nação eleita do Senhor para morar no céu. Nós temos todas as condecorações. Porém, nós não somos perfeitos. Mas qualquer discípulo, pela palavra, ele é perdoador. E ele ama conforme lhe foi ordenado por Jesus. Eu sou crente, mas ainda não sou perfeito. Estamos caminhando no caminho da perfeição, seguindo a Jesus. Temos os nossos defeitos? Temos. Mas a ordenança de Deus é para que nós sejamos perdoadores e que amemos uns aos outros como Cristo amou a igreja. O texto da Bíblia nos fala que eles estavam reunidos. E a característica mais interessante que eu vi ali é que todos eles estavam fiéis a Jesus, mesmo Jesus tendo acabado de morrer na cruz. E pelo motivo ao qual eu chamo a sua atenção nessa hora, o motivo de estar todos conectados, de serem todos fiéis, todos no mesmo lugar orando como nós estamos agora. A palavra me diz que todos eles perseveraram. Você sabe o que é perseveraram? Foram vitoriosos. Alcançaram o que estavam buscando, alcançaram as bênçãos que eles queriam, porque eles estavam unidos e fiéis a Jesus, mesmo após ele ter morrido. E um dos discípulos oraram com o mesmo propósito, e todos
perseveraram. Quando nós viemos à casa de Deus, cada um de nós traz um motivo, traz um problema, traz uma situação diferente, esperando que Deus resolva o nosso problema. A gente traz para ouvir Deus falar conosco. E eu trago para você simples revelação. Quando nós viemos aqui, cada um de nós com um problema ou com uma questão, Deus vai responder. Porém, a oração principal, o Deus principal aqui que precisa ouvir a nossa oração, chama-se Deus Jeová Todo-Poderoso. E se a nossa oração for em conjunto, e todos nós reverenciarmos o mesmo Deus, com louvores, com cânticos, com todo o nosso coração, Ele vai se alegrar e Ele virá. E a palavra me diz que Ele administra cada problema de nós, individual, mas todos ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. Então, se nós permanecermos juntos, fiéis a Deus, orando uns pelos outros, abençoando uns aos outros, nos entregando, sacrificando no jejum, na oração, pela vida do nosso irmão, aí Deus vai fazer o milagre, não só na vida dele, mas na nossa também, porque nós estamos praticando aquilo que o Senhor deixou como amor para a nossa vida. Você ama o teu irmão? Como nós não somos perfeitos, deve ter alguma pessoa que você não ama tanto. Mas eu te dou um conselho: mesmo que você não o ame, perdoe, porque você é um discípulo do Senhor. Mesmo que você não o ame de todo o seu coração, a Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos, para que a bênção do Senhor seja grande em nossa vida. Amém? E um dos discípulos que orava com os outros, e todos se uniram como nós estamos aqui hoje. E nós vamos orar no final dessa palavra, e nós vamos profetizar a bênção na vida um dos outros. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo nessa noite. Se Ele não fizer hoje, é porque Ele está preparando o melhor para fazer, mas Ele vai fazer, e você vai voltar e dar testemunho do que Deus fez na sua vida. Deus usou a pessoa com conhecimento de causa, com conhecimento da palavra, com conhecimento do Espírito Santo, para mudar as situações e as circunstâncias. Se eu te perguntar, o que você faz quando você está esperando algo de Deus? Qual é a sua posição? Quando você está num momento de dificuldade e você não vê que ninguém vai te ajudar, você fala assim: agora é só Deus. Se Deus não entrar na minha causa, nada vai acontecer. Qual é a sua reação nesse momento? Porque a Bíblia aqui me ensina que todos eles perseveraram, todos eles ganharam a batalha. Por que, pastor, que eles ganharam? Primeiro, porque eles permaneceram juntos. Segundo, a palavra de Deus, porque eles, enquanto eles esperavam, eles estavam orando e se organizando. Você não vai para uma batalha sem se organizar. Você não sai para uma luta sem se organizar. Você não sai para ir para o seu trabalho sem organizar. Você não sai da sua casa sem deixar tudo organizado, preparado, para que tudo corra bem na ida e na volta. Você prepara tudo. Então eles falam: olha, Jesus foi crucificado, então nós vamos aguardar em oração, vamos nos organizar em grupo, para saber que na hora que o Espírito Santo falar, a gente está pronto para agir. Então eles esperaram aonde? Na oração e organizando-se. Ou esperar de Deus não significa parar e não fazer nada. Tem gente que tem problema, entra em dificuldade e fala assim: não, Deus vai me ajudar, mas não move nada para que Deus faça. Não ora, não jejua, não busca uma igreja, não busca um conselho, não pede uma oração, nada, e quer que as coisas aconteçam. Não é assim que funciona. Nós devemos fazer o que nós pudermos, contando que nós não passamos na frente de Deus. A Bíblia me diz que os discípulos estavam esperando uma grande mudança neles. Para que buscar mudança? Para que você tem que ter mudança na sua vida? Para que você tem que buscar algo de Deus para mudar a sua vida primeiro? Porque quando você for mudado primeiro, aí Deus usa você para mudar as outras pessoas. Não adianta nós queremos falar, pregar e orar para alguém, se a transformação de Deus não aconteceu primeiro em nós. E o que precisa acontecer é uma mudança dentro da igreja. Quando eu falo igreja, não é aqui não, é todas as igrejas na face da terra. A mudança tem que começar do altar para baixo. Deus não começa consertando do fraquinho para o mais forte. Deus pega primeiro o grande e vai tratando com ele até chegar no menor. Por que isso? Porque quando o grande é tratado e ele muda, a relação dele com o abaixo dele muda também para melhor. E aquele muda com o menorzinho, muda com o menorzinho. Quando chegar no último, o mesmo tratamento dispensado para o grande está sendo dispensado para o pequeno.
Porque Deus não olha tamanho de pessoa, Deus não olha poder de ninguém. Na visão do Senhor, nós aqui como igreja temos as nossas posições eclesiásticas, mas Deus olha para mim como líder e olha para aquele que vem visitar, e Deus vê a gente no mesmo nível. Então Deus é que avalia, não somos nós. Por isso nós não podemos julgar alguém que entra por esta porta, jamais. Se é branco ou preto, se é doente, se está limpo, se está sujo, não interessa quem é a pessoa ou como ela está. Ela entrou nessa porta, querendo você ou não, pela palavra de Deus. Ele é meu irmão ou minha irmã em Cristo, e eu tenho que amar ele como eu amo você que vem bonitinho para a igreja. É assim que Deus ensina. Eu tenho que amar o doente, o que não está sarado espiritual, da mesma forma que eu amo um líder, eu amo alguém que está aqui há muito tempo. Por quê? Porque se eu fizer a dissensão de pessoas, eu não estou praticando aquilo que o Senhor mandou eu fazer como discípulo, que é perdoar e amar, e o julgar só Ele. Nós não podemos fazer isso. Então, se Deus mudar nós primeiro, Ele fará um milagre em nós. Se nós não mudarmos, Deus não opera milagre em nós. Deus não vai nos usar se nós não aceitar essa mudança primeiro. O texto da palavra de Deus, nisso que nós estudamos, como ele estava reunido, a preocupação de Pedro, que deveria ser e deve ser a nossa. Pedro estava preocupado em fazer o que estava escrito no livro da lei. Eles estavam ali reunidos, com medo, e Pedro falou: olha, nós temos que fazer o que está escrito na Bíblia. Se nós cumprir o que está escrito aqui, nós não vamos errar, nós não vamos ser pegos, nós não vamos ser enganados, nós não vamos ser açoitados, nós não vamos ser escravizados, nós vamos receber tudo do bom e do melhor que vier do céu, porque nós temos que seguir o que está na Bíblia Sagrada. Ele resolveu tomar as medidas que correspondiam àquilo que Jesus tinha deixado escrito para que eles seguissem. E muitas vezes eu e você tomamos decisão sem consultar a Deus, sem nem sequer ler a Bíblia, sem nem sequer orar, sem nem sequer buscar uma orientação de Deus. A gente pega e já toma as nossas próprias decisões. Eu entendo aqui, é algo que eu queria que você guardasse no seu coração. Pedro, quando estava nessa situação, ele não olhou para a cultura, ele não estava olhando para as pessoas que estavam lá fora, ele não estava preocupado com o que os outros iam achar dele, ele não estava preocupado com o que ia falar, com o que não ia. Sabe o que ele estava olhando? Ele falou assim: olha, eu sou servo, então eu vou fazer aquilo que Jesus mandou eu fazer, dentro da minha casa, fora da minha casa, no meu trabalho, no hospital, aonde eu andar, eu vou demonstrar que eu sou um discípulo de Jesus, porque eu obedeço o que está escrito. E muitas vezes nós ficamos com vergonha de falar que somos crentes, ou de falar que frequentamos a igreja A ou a igreja B, porque lá tem pessoas que às vezes você não se deu muito bem, porque lá pode ter alguém que não gosta de você, às vezes você foi e alguém te recebeu mal. Mas onde a Bíblia diz que nós vamos à casa dele, não por causa dos outros, e sim por causa de Deus. E eu entendo que quem não vem à igreja por causa de alguém, ou de alguém que sai da igreja por causa do outro, ele nunca entrou por causa de Jesus. Porque o alvo da igreja primitiva, atual e a que vem depois de nós, o alvo é único: Jesus. Você pode estar todo lamaçado no pecado, as pessoas podem te recriminar na rua, não querer tua companhia, não te dar atenção nenhuma, mas na presença de Deus você tem valor. Na presença de Deus você é um pobre pecador que merece da misericórdia, e Deus não mede esforços para perdoar os teus pecados e te dar a bênção que você tanto pede quando nós cumprimos o que Ele tem para nós. Nós temos chamados de Deus e não estamos cumprindo, porque estamos sendo desobedientes, e a Bíblia fala que Deus só trabalha com quem é obediente. Então nós somos serventes de Deus. Se nós somos um servente desobediente, não adianta pedir bênção que Ele não vai liberar. Ah, mas Deus não é misericórdia, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas a Bíblia me fala que Ele é justiça. Fez, mereceu, recebe. Não fez, pediu, não recebe. É tão simples servir a Deus, eu nunca vi dificuldade nisso. Você tem vontade de transformar a sua casa para melhor?
Você tem vontade de transformar o seu trabalho para melhor? Aonde você vive, a tua comunidade, a tua igreja? Você tem no seu coração um desejo que isso tudo se torne melhor do que está na sua visão? Talvez você veja em volta e vê coisas que precisam ser mudadas, e você tem vontade que aquilo tudo se mude para melhor. Eu vou te dar um conselho, pelo que nós falamos hoje. Essa mudança vai acontecer quando você começar a ser melhor. Ninguém falou amém? Quando você começar a ser melhor, a sua volta vai melhorar. Mas eu faço tudo certinho, pastor. Faça melhor ainda, que vai melhorar. Faça melhor, que vai melhorar. Deus usa as pessoas que buscam a vontade de transformar o mundo, a vontade de transformar a si mesmo. É a primeira pessoa que Deus procura. Pelo que eles estavam consumidos, todos aqueles homens estavam reunidos num lugar, 125 pessoas, mais os apóstolos. Eles estavam incumbidos de escolher um para substituir Judas. Eles eram 12, Judas morreu, ficaram 11. Então eles tinham que colocar mais um, tinham que escolher mais um. Então eles se reuniram ali, estavam orando, perseverando na fé, como eles falam, orando e se organizando. E tinha mais ou menos 125 pessoas em volta deles que estavam ali, ajudando em oração, porque eles precisavam escolher alguém para assumir o lugar de um dos discípulos. Porém, eles não podiam escolher esse um que estava faltando, porque ele era bonito, bem arrumado, porque tinha dinheiro, porque era bom na sociedade. Não. Eles estavam preocupados. A Bíblia me fala que eles estavam reunidos e se consumiam pela questão: o que Deus quer? Quando nós reunimos na casa de Deus, quando nós pararmos para orar para o Senhor na nossa casa, o nosso coração tem que estar assim: o que Deus quer de mim? O que Deus quer na minha casa? O que Deus quer que eu mude? Nós pensamos e achamos muitas coisas, mas a preocupação desses homens aqui era o seguinte: o que Deus quer? Quem que Deus quer que a gente escolhe? Porque essa escolha não é para nós, essa escolha é para o reino, e para o reino tem que ter direção de Deus. E eu falo para você: olha, você foi escolhido como discípulo, porque você foi escolhido, não porque você quer, foi porque muitos anjos, muitos homens, o próprio céu se reuniu e citaram o teu nome para Deus como servo do Senhor. Por isso que Deus não deixa você ser consumido por esse mundo. Por isso que Deus te mantém de pé. Mesmo com todo o sofrimento, você ainda está de pé. Sabe por quê? Porque Deus escolheu você para fazer a mudança na vida de alguém. Se a tua vida está boa, você acha que não precisa, então pense uma coisa: Deus está me usando para melhorar alguém. Deus está usando alguém para melhorar a mim. Então nós temos que ter essa preocupação como eles tinham. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? Eu sempre falo isso nos cultos. Pergunta para você mesmo: o que Deus quer de mim? Quando você for orar, fala com o Senhor: o que você quer de mim, Pai? Por que está acontecendo isso? Por que as coisas estão assim, não andam ou anda? Por que as coisas não são claras? Alguma coisa está faltando. Deus me revela o que eu tenho que fazer para me tornar obediente, para que eu possa usufruir da tua bênção e da tua glória. É isso que a igreja tem que ensinar. É como se chegar e como conquistar. Os discípulos estavam preocupados demais. Se escolhesse um homem errado, o negócio ia dar problema, sim ou não? Se escolher o discípulo errado, dá problema. Então eu estava com essa preocupação: qual Deus quer? Quem Deus quer? E como é que nós buscamos a resposta de Deus? Na oração, nos organizando como irmãos, como casa do Senhor. Ele falou que a casa dele é casa de oração. Quando nós nos reunimos nesse lugar, quando nós oramos, quando nós louvamos a Deus, quando cada um de nós faz a sua oração ao Senhor e fala com Ele, aqui nós estamos em conjunto como irmãos, decidindo, questionando, buscando o que Deus quer de nós. E aí Deus vem com a palavra e revela o nosso coração. Você vir num culto sem propósito, você não vai fazer nada, você é só mais um. Mas quando você sai da sua casa com um propósito, fala assim: olha, Deus, eu vou na tua casa hoje, vou te adorar, vou glorificar o teu santo nome, e eu quero ouvir, ou eu vou ouvir, o Senhor vai falar algo comigo, com o meu coração, para que o Senhor me deixe mais leve, mais suave. E você pode ter certeza, venha com esta fé, chega aqui, ore, fale com Deus, faça o que você prometeu, e eu tenho certeza que Deus vai trazer uma revelação no teu coração, e você vai embora transformado. Não talvez como você queria, porque às vezes quando a gente pede Deus para falar conosco, a gente quer que Deus nos bajula.
A gente quer que Deus fale coisa boa, mas tem hora que Deus fala uma coisinha que puxa a nossa orelha e a gente não gosta. Mas saiba que o pai corrige o filho que ama. Então se ele te puxar a orelha é porque ele ama você, porque ele quer você de volta, porque ele quer tratar com você, porque ele quer te abençoar, para que você salve e busque alguém mais para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então aqueles homens estavam preocupados em escolher alguém que Deus tinha escolhido. E quando Deus nos colocou aqui como igreja, e colocou no teu coração para vir a esta casa visitar ou participar, foi o Espírito Santo de Deus que escolheu esse dia para você estar aqui. Foi o Espírito Santo de Deus que decidiu que esse dia seria um dia onde Ele te falaria alguma coisa ou te revelaria alguma coisa da parte de Deus. E nós precisamos entender com essa palavra, eles buscavam a vontade de Deus. Quando nós nos reunirmos, nós temos que buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Não busca a vontade do seu patrão para a sua vida, do seu esposo, da sua esposa. Busca a vontade de Deus para a sua vida. Qual que é a vontade que o Senhor tem para você? Porque Ele nos permite saber o desejo do nosso coração. E Ele nos dá liberdade para descobrir o desejo do coração dEle. Se você descobrir o desejo do coração de Deus, a sua vida será muito melhor do que é hoje. Porque nós pensamos em coisas que os nossos olhos veem. E o Senhor vê coisas em nós que nós não podemos ver nem entender, mas é a própria glória do Senhor que habita em nós, que nos garante a presença do Deus na nossa vida. Eu quero orar com você nessa hora, para que você entenda que você foi escolhido de Deus, independente de qualquer outra coisa. Os discípulos se reuniram para escolher o lugar de alguém que estava faltando, e eles tiveram a preocupação de apontar alguém da vontade de Deus. E hoje nessa oração eu queria que nós orássemos juntos, no mesmo propósito, para que Deus revele para cada um de nós qual ou o que Deus quer conosco, qual a vontade de Deus para a nossa vida. Eu gostaria de te oferecer essa oração. Se você permitir que eu ore por você, eu queria que você viesse até aqui perto de mim, que viesse até aqui no altar de Deus para a gente orar junto, todos nós vamos orar e interceder, e eu tenho certeza que Deus vai dar algo para nós.